regras é decorar. Tem que decorar coisa. Ela comentou que tinha que decorar umas tabelas, né? Exatamente. E eu não vi se tem ou não tem tabela aí, mas de toda forma, eu vou te enviar a tabela que todo mundo no Brasil usa. Se Tá. você escrever no Google tabela de derivadas, já faz mais de 15 anos, porque eu fiz cálculo 1 em 2009. Vai fazer uns 15 anos que o primeiro resultado que aparece é esse. Então, é uma tabela muito boa, Tá, muito direta, já está no teu WhatsApp. tá. É uma tabela padrão, né? Isso, Oi? É uma tabela padrão, então. Basicamente, tem coisas que você tem que saber de cor e todo mundo deixa você usar na prova. Ah, é? As coisas que estão nessa tabela. E Uhum. assim, claro, na matemática sempre tem um jeito mais primitivo de fazer as contas, mas você não vai precisar fazer isso, né? Aqui você pode decorar. A integral que eu quero resolver agora é essa aqui, ó, a integral 2 da tabela que eu te enviei. Ah, Eu te enviei também uma apostila de cálculo 1, para caso tu precise fazer uma revisão, mas o que tu precisa está aqui na 2, ó. É isso que a tá. gente vai utilizar. Ele está usando a letra U, mas a letra não importa. U, N, X, tanto faz. Tá. Então, o que tu tem aqui é que resolver a primeira, que é x ao cubo. Para isso, tu vai usar essa regra que eu acabei de te enviar. Se tu tem uma integral de x elevado a n, a resposta vai ser, olha só, soma 1 em cima, e a mesma coisa que aparece em cima, aparece embaixo dividindo. Ok? Ok. Isso você precisa decorar. Então, o n, no caso aqui, vai ser quem? Vai ser o 3, né? O númerozinho que está ali em cima, certo? Certo. Então, essa regra aqui é a regra principal da integral. Sabe ela, sabe resolver em 70% das integrais. Tá. Então, vamos resolver essa aqui bem de boa. A integral de x ao cubo, então, como é 3, vai ficar 3 mais 1, dividido 3 mais 1. Ou seja, x à quarta sobre 4 mais c. Esse c sempre tem que aparecer depois. Tá. E qual é o motivo disso? O motivo é que integral é a função inversa da derivada, é a operação inversa da derivada. Que nem multiplicar, inverso de dividir, diminuir, inverso de somar. Derivar é o inverso de integrar é o inverso de derivar. Ok? Tá. Então, o que que acontece? Quando a gente deriva, você deve lembrar, assim, se você puxar da sua memória, que quando a gente deriva uma constante, dá zero, né? Por que que eu estou falando isso? Porque, como eu estou te falando aqui, a integral é o inverso da derivada. Se eu derivar essa função aqui, se eu derivar essa resposta que eu acabei de obter, eu vou ter exatamente quem está dentro da integral. Essa é a ideia, né? Já que uma coisa Sim, é o inverso sim. da outra, entendeu? Se tu Sim, sim. derivar, vai dar aquilo. Agora a questão é o seguinte, se eu derivar o c, também vai dar aquilo. Porque a derivada de constante é zero. Então ninguém me garante que não tenha um outro número somando ali o x à quarta sobre 4, entendeu? Portanto, para ser preciso matematicamente, eu necessito colocar essa constante somando, beleza? Tá, Esse é o beleza. motivo da constante. Eu te dei o motivo, agora você simplesmente só coloque ela no final das suas contas, tá bom? Tá. Beleza. Bem, eu fiz essa. Agora é sua vez. Eu quero que você faça uma para que a gente possa evoluir o nível de dificuldade. E Tá. aí que você faça o x ao quadrado, se errar não tem problema, tá bom? Tá, peraí que eu vou Então, fazer. não precisa me dizer o passo a passo que você está fazendo, só chega na resposta final, a menos que surja uma grande dúvida, deve ser me pergunta. Tá. Se não, não precisa. Eu tenho que te mandar foto? Só me diz a resposta mesmo. Quando chegares na resposta, é só me dizer lá. A menos que tu queira mandar foto. Ah, tu mandou.
Eu mandei, mas eu nem sei se tá certo. Tá certo, isso mesmo. N mais um, dividido por N mais um, perfeito. Nada além disso. É fácil, viu? Só seguir essa Sim. regra. Pelo menos essas primeiras são fáceis. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre tenho que colocar também que a constante pertence aos reais, né? Ou Não, não? deixa frescura. Pode deixar assim mesmo. Tá. É verdade, a constante pertence aos reais, mas é desnecessário pôr. Não é necessário. É, Tá. muito bem. Então agora vamos para a 2. A 2 tem um detalhe, né? O elemento que será integrado está na parte de baixo. Uhum. Porque quem me interessa aqui é o x ao quadrado, né? E aqui entra uma coisa muito importante, regra de potência. Se você foi bem no vestibular, você deve ter estudado isso. Ah, Né? Quando a gente tem uhum. uma fração, né? Um cara na parte de baixo da fração, ele pode ir para cima se eu alterar o sinal do expoente, né? Ou seja, isso é igual a isso. É uma regra de potência. Isso não tem nada a ver com integral, com derivada. É lá da matemática do fundamental ainda, por sinal, né? A regra diz o seguinte: Uhum. se tu tens um sobre qualquer coisa, pode ser um número, uma letra, tanto faz, estou chamando de A. É a mesma coisa que. Eu posso até colocar um N aqui para ser mais genérico ainda. Mesma coisa que A elevado a menos N. Entendeu? Entendi. É isso. Portanto, foi o que eu fiz, né? O meu N era o 2. Eu joguei ele para cima, ficou menos 2. E Ele agora, de mudou o novo, eu sinal. posso. Isso, tive que mudar o sinal. Isso é uma regra de potência. Regras de potência são muito importantes em derivadas integrais. Tem que saber todas de cor, tá? Tá. O professor não vai voltar nesse assunto, porque Sim, eu sei. ele é um era lá do começo e tal. Então é importante dar uma revisada aí. Depois eu posso te mandar uma tabela. Ah, se puder me dar uma tabela, eu agradeço. Então vamos fazer isso já, porque não dá para continuar sem saber isso. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar no meu livro aqui. Carrega. Beleza. Ó, regras de potência vai estar lá em função exponencial. 252. Ó, eu gostaria que você anotasse aí do seu jeito essas regras. Não precisa colocar esse se aqui, esse se, não precisa. Tá, Então anote as regrinhas mesmo. tá. Para começar é isso. São regras assim que a gente, se puxar da memória, vai lembrar. Tá. Todo número elevado a zero, toda coisa, não precisa ser número. Tudo elevado a zero dá um, tudo elevado a um dá ele mesmo. Quando você eleva a n, você tem essa repetição de multiplicações, é isso que é elevar, né? Nós estamos Uhum. acostumados com essa. E a última ali é aquela que eu estava te explicando agora. Quando você tem um expoente negativo, você pode trocar as posições numa fração se você trocar o sinal do expoente. É isso que essa regra fala. Tá. Eu Note que tô. no que eu fiz lá, o expoente era positivo e ficou negativo. Aqui o expoente é negativo e ficou positivo. A coisa é que você troca o sinal, entendeu? Porque ele trocou a posição, né? Aí você Troca a muda o posição, sinal. troca o sinal, exatamente. Então, tá, são só essas regras, né? Não, tem mais Ah, algumas. tem mais, tá. Essas são só as regras mais iniciais. Agora tem as regras de operação aqui. Você pode copiá-las também. Tá. Depois que você copiar, eu vou te mostrar uns exemplos, né? Aqui também são umas regras que provavelmente tu lembra da professora falando na escola do tipo, a multiplicação de bases iguais soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, diminui os expoentes. Potência de potência, multiplicam suas potências. Uhum. Assim vai. Né? São coisas que a gente repete bastante na escola. Sim. Você se importa de trazer um pouquinho mais Não pro precisa lado? copiar esse texto, é Ah, não só precisa copiar? Tá. as coisas aqui.
Pronto. Até o P5 eu já copiei. Tá. Então você entendeu aí que quando multiplica as bases iguais, você soma os expoentes. Quando divide, diminui. Uhum. Quando você tem a potência de potência, você multiplica as potências. Quando você tem multiplicação de duas coisas, né, elevadas a algo, você pode fazer separadamente, ou seja, você eleva cada um deles, depois pode multiplicar. A mesma coisa na divisão. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, ó, bases iguais, somei os expoentes, ficou isso. Ok? Aí você pode se perguntar, mas eu não poderia fazer a conta antes aqui? Sim, poderia. São ferramentas, você usa quando for apropriado, entendeu? Entendi. Isso. Mesma coisa aqui. Diminuiu. Aqui também diminuiu. E diminui o segundo. Como o segundo, nesse caso aqui da C, é maior que o primeiro, né? Vai ficar negativo. Exatamente. Aqui, ó, potência de potência multiplica essas potências. Tenho 5 elevado a 4 elevado a 3. Então, tu multiplica. Tira do parente, tira do cochete e multiplica eles. Exatamente. Daí aqui, eleva em cada um. E aqui, mesma coisa, né? Eleva. Ok? Entendi. Muito bem. Então, agora que você pegou as regras, vamos continuar. Então, eu fiz isso aqui. Eu joguei para cima, é uma regra de potência. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver a integral. Mais um. Mais um. Certo? Então, isso aqui já vale como resposta certa. Só que está muito feio, né? Então, se você quiser, você pode dizer que é menos 1 sobre x mais c. Por quê? Porque esse sinal aqui pode ir para fora, né? Tá embaixo, dane-se. Esse cara, de novo, por essa mesma propriedade aqui, ele pode trocar de lugar se trocar de sinal. Então, ele foi para baixo. Tá. E ele estava elevado a menos 1, ficou elevado a 1. A gente nem escreve quando está elevado a 1, né? Simplesmente deixa, sem nada. Ok? Entendi. Então, eu posso parar aqui ou melhorar. Sim, de modo geral, a gente dá uma simplificada para não apresentar a conta muito feia, né? Sim, entendi. Daí vai Então, eu depender... desço o X e eu não mudo o sinal dele. Não, você mudou o sinal. Aquele era negativo, ficou positivo, certo? Ah, sim, verdade, porque ele era Sempre tem que trocar o sinal. Trocou de posição, trocou de sinal. Sim, mas aí eu não deixaria aqui, então... Ah, não, porque o x menos 1, na verdade, x é igual a 1 já, né? Então, por isso que eu não apresento 1 embaixo? Isso. É que nem tua idade. Tu falou que tem 40. Falar 40 ou falar 40 elevado a 1 é a mesma coisa. Só que se tu falar para alguém que tua idade é 40 elevado a 1, a pessoa vai ficar, mas por que falar elevado a 1? Faz diferença, né? Entendi, tá. Então é isso. Então a gente não coloca o elevado a 1. Fica feio. Tá bom? Tá bom. E deixa eu fazer outra pergunta. O 1 subiu. Por que ele não mudou o sinal mesmo? Não, 1 não subiu. O que aconteceu aqui foi a propriedade, novamente, né? Tu tinha um menos 1 dividindo aqui, perfeito. Quando a gente tem menos 1 dividindo, é matemática básica, né? Dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Só que como tu tinha um sinal aqui, tu não precisa colocar ele de novo aqui, né? Mas tu tem que trazer o sinal, porque o sinal faz parte da conta como um todo, entendeu? Não só da parte de baixo. Esse sinal aqui é de tudo. Então tu pode jogar ele para frente, foi o que eu fiz. Tá vendo? Ah, entendi. Tá bom. Agora, Carrega o sinal. o fato de ter um aqui é porque eu não posso deixar vazio, entendeu? Sim, sim. E nem aqui. Aqui eu não poderia deixar vazio, né? Faz parte da propriedade, entendeu?
Tá. Isso. Beleza. Essa é a regrinha de potência aqui, alguns detalhes, né? Então, vamos fazer a próxima integral. Já vai ter outra regra de potência ainda. A 3. Bem, o que acontece aqui? Você tem aqui uma multiplicação, certo? Você tem um x multiplicado por uma raiz. Então, eu já vou te dar uma dica. Sempre que você tiver em cálculo, você não vai usar raízes. Você vai passar a raiz para uma potência fracionária. Toda raiz é uma potência fracionária, beleza? Toda. Tá. Então, vai ser esse risco aqui. Toda raiz é uma potência fracionária. Então, existe uma regra bem interessante, que uma criancinha até me ensinou, que ela falou o seguinte. Essa é uma raiz, né? A raiz com m ali, podia ser raiz quadrada, daí a gente nem coloca, raiz cúbica, tanto faz, né? É que um valor elevado a alguma coisa, também poderia ser ao cubo, poderia ser elevado a 30, tanto faz. A regra é o seguinte, quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Exatamente. Então, é essa a ordem que você vai mudar. Você viu uma raiz, tu vai ter que transformá-la em uma potência fracionária para poder usar as propriedades, né, as tabelas de integral. A gente sabe resolver integral somando aqui, né, essa é a regra, certo? Somando. Então, fica mais evidente se você tiver um número para somar, não uma raiz, né? A ideia é essa. Ok? Portanto, antes de resolver a integral, eu vou reescrever, ó, esse 2 pode ir para fora, constante multiplicando vai para fora da integral. Tá. X ali continua, se tu quiser até para já fazer a regra de potência, tu pode até colocar o 1 para te ajudar, né, já que tá começando. E a raiz ali tem um 2 escondido aqui e tem um escondido aqui, por isso que vai ficar um meio. Ok? Raiz quadrada. Por que a gente chama de raiz quadrada? Por causa do 2, né? Sim, raiz isso. quadrada. E quando a gente tem um número sem nada em cima, é o 1 que está elevado. Entendi. Pegou a ideia? Boa. Peguei. Então, agora, se tu olhar a primeira propriedade de operação que você escreveu, né, a multiplicação de base iguais somos expoentes, você vai somar os expoentes dessas duas coisas aí. Ainda não estou integrando, só estou usando propriedade de potência. Tá. Tá vendo? Isso aqui é a propriedade. Eu estou somando esse cara com esse por causa da coisa que você acabou de copiar na sua folha. Tá. Certo? Você copiou essa propriedade, né? Sim. Bases iguais somos expoentes. Somos expoentes, isso. Agora você tem que somar 1 mais 1,5, né? Conta de fração. Não sei se você está bem em conta de fração, mas aqui é importante saber tudo de fração, né? Porque é uma coisa que vai aparecer com muita frequência. Se fosse dinheiro, você saberia que R$1 mais 50 centavos é 1,50, né? Sim. Então você pode dizer que isso aí é 1,50. E você também sabe que metade de 3 é 1,50. Então, pode escrever isso ali como 3,5. Ou você pode ser bem paciente, tipo eu assim, e tu sabes que tem um 1 aqui, tu pode multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque a gente aprendeu na escola que só pode somar e subtrair frações que têm o mesmo denominador, certo? Certo. Portanto, você pode escrever 1 como pode escrever 2 sobre 2. Afinal de contas, 2 dividido por 2 dá 1. Né? Sim, sim. Ou seja, o de baixo multiplica pelo de cima, né? Exatamente. O importante é deixar a mesma, né, base ali, senão não dá para somar. Sim. Somar e subtrair frações só é possível se o denominador for igual. E o motivo eu posso te explicar assim em 30 segundos, você nunca mais vai esquecer. Imagina que você vai na pizzaria com seu filho e ele come um pedaço de pizza porque ele está com fome. Agora você, que é uma pessoa muito elegante, come só um pedaço também. Só que claramente o pedaço dele é menor que o seu, né? Quer dizer, o seu pedaço é menor que o dele. Não, o meu é menor que o dele. Então, o que acontece? Se chegarem em casa e perguntarem quantos pedaços vocês comeram e você dizer 2, tá errado. Porque, tá bom, são 2, mas são 2 de tamanhos diferentes. O que tu tinhas que fazer para dizer é cortar a pizza dele aqui em 2 pedaços. Ele continua tendo comido a mesma quantidade de pizza, mas agora você pode dizer que, na verdade, ele comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4. Tu também comeu uma pizza cortada em 4, só que tu comeu 1. Daí vocês podem dizer que agora sim, agora dá para dizer. Né? Comemos 3 de pizzas cortadas em 4, mas enquanto o denominador não era igual, não dava para perceber isso, né?
Não, não dá, é verdade. Pois é, então é por isso que a gente precisa deixar o denominador igual, entende? Não é porque o Entendi. professor mandou lá. Então tem um motivo. Só que eles não explicam esse motivo. Daí tem que eu explicar o motivo. Né? Mas ninguém mais esquece depois que eu explico com pizza. Beleza? É mais fácil a pizza, né? Todo É mundo come. verdade. Você nunca mais esquece. É. Então, show. Então significa que agora nós temos essa integral aqui para resolver. X elevado a 3 meios. Beleza. Então você já sacou que você vai ter que fazer ali a soma, né? X elevado a 3 meios mais 1 dividido por 3 meios mais 1. Será que você consegue fazer 3 meios mais 1 aí para mim? Não pode cortar? Cortar? É, que é igual ou não? Não, não pode cortar. Quem está em cima aqui não corta pro cara da fração, né? Isso aqui está no expoente. Pode. Senão não existiria integral, né? Porque todas as integrais é igual em cima e embaixo, né? Entendi. Não, é. Não, tá, entendi. Expoente é uma coisa, o elemento da fração ali, numerador e denominador é outra. Uhum, Tá? tá. Então, bem, agora você faz 3 meios mais 1 aí e me diz quanto é que dá. Depois é só substituir. Tá. Uhum. Deixa eu mandar. Vamos ver. Não é isso? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acabei de fazer uma conta de fração, né? Você poderia ter feito igual aqui. Vou fazer do lado aqui de novo. 3 meios mais 1. O que é 1? Você acabou de me falar que 1 era 2 sobre 2. Então, Não mas vai eu simplesmente pegar o 1 e somar ali com o 3. O denominador tem que estar igual. Então, 1 é 2 sobre 2, o que vai te deixar 5 sobre 2, não 4 sobre 2, né? 3 mais 2 é 5, certo? peraí. Não era 3 meios mais 1 que tu tinha que fazer a soma? Então, mas o. 1 é 2 sobre 2, certo? Ai, tá. Eu só Então fiz você 2 soma os embaixo, eu denominadores. não fiz o 2 Não, em você cima. simplesmente pegou 1 e somou com 3. Isso está completamente errado, né? Você não pode Na fazer verdade, eu isso. Como coloquei eu... o 2 embaixo do 1, e aí eu dividi 2 por 2, e aí que eu Não, fui no vezes do de cima, e depois eu somei. tem que fazer que nem eu fiz aqui, olha só, voltando. A gente tinha isso, 1 mais 1 meio aqui. Eu transformei esse 1 em 2 sobre 2, por quê? Por causa da minha explicação. Só é possível você somar se os denominadores forem iguais. 1 eu transformei em 2 sobre 2, porque o denominador da outra fração era 2. Então agora eu posso somar, ficou 3 meios. A mesma coisa tu deveria ter feito aqui. Tu tinha 3 meios mais 1. Precisa deixar o denominador igual, por causa da pizza. 1, a gente sabe que é 2 sobre 2. Tá, Beleza? Agora você pode somar. Só que vai ficar 3 mais 2, 5. 5 sobre 2. tá.
Entendi. Então, em vez de 4/2, era 5/2. Tá. E embaixo, 5/2 também. E, bem, isso aqui está um pouco feio ainda, né? Você pode passar pela regra de, que a gente chama de escadinha, né? Você pode passar esse 2 que está embaixo dividindo para cima multiplicando. Vai ficar isso aqui, ok? Esse 2 multiplicou com esse 2 e virou 4. Sim. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom. Então agora, bem, eu vou deixar aparecendo aqui todos os detalhes que eu fiz e vou te pedir para fazer uma integral, hein? Vai ser a mesma coisa, olha só, cuidado que eu coloquei raiz, né? Você vai ter que Uhum. primeiro transformá-la numa potência fracionária. A gente já fez isso aqui num outro momento, né? Não quero dar spoiler, né? Mas aqui, né? Tá. Beleza? Faça no seu tempo, na sua velocidade. Se errar, errou. Eu quero só que você desenvolva o máximo possível e me mande uma foto como se você estivesse fazendo para uma prova. Eu já te dou dicas até de como escrever em prova. Enquanto isso, eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom. Só um segundinho. Ok.
Pronto, e aí, como é que vai? Como é que vai a conta? Ah, então, eu tô tentando, mas não sei se eu fiz certo. Eu acho que eu fiquei confusa. Um pouco confusa, eu acho. Não tem muito o que confundir aqui, né? Tem que passar essa raiz para um meio, né? Não, eu Isso passei. você já fez? Eu Tá, já fiz. tá, e agora pronto, é só integrar. A integral é somar um e fazer igual embaixo. Agora, quanto que é um meio mais um? Dois. Pera, deixa eu apagar aqui. Eu acho que eu comi uma etapa. Hum, Eu fiz esse do X, eu fiz meio. Aí não pode fazer o direto, né? Tem que demonstrar, não é? não, pode fazer exatamente como eu fiz aqui. Tá, então eu comi uma parte. Então, peraí. X, um meio, se eu fiz. Tá. Esse que eu fiquei com a dúvida. E aqui vai embelezar esse final também, né? É possível. De novo, quem está dividindo embaixo pode passar para cima multiplicando. Então, eu posso multiplicar o 2 por o 1, que vai dar 2, certo? Uhum. Quando E terminar, me manda a foto. então, Eu estou entendendo a demora. calma, estou mandando. Ah, beleza. Ah, chegou. Maravilha. Vamos seguir.
Ah, tá certo, mas não tá embelezado. Você, Sério? sim, 3 meios, ok, isso mesmo. Embaixo 3 meios também, só que deixar fração embaixo de fração é feio. Hum. Tal qual eu fiz aqui na passada, olha só, que eu passei esse 2 multiplicando e virou 4, você também pode fazer isso. Até pensei que você ia fazer porque você me perguntou. Ah, Fica mas é porque... basicamente 2/3 de x elevado a 3 meios, ok? Tá. Você pode pegar o cara que está embaixo dividindo e passar para cima multiplicando. Não precisa nem deixar o 3 aqui exatamente embaixo do x. Se quiser, deixa, mas assim também serve. Tá, entendi. Tá, entendi. Então, é melhor eu passar para cima para não deixar Sim, para embaixo, não ficar feio, senão exatamente. fica estranho, tá? Isso. Mas estava certo de toda forma. Vamos para a próxima. Minha, integral do cosseno agora. Ah, isso aí também é tabelado. Gostaria que você abrisse a tabela que eu lhe enviei. Tá, peraí. Você vai ver lá que a integral do cosseno é o seno. Basicamente é isso, beleza? Uhum. A integral do cosseno é o seno. Ah, mas esse 2A aqui. Tudo constante. Constantes que multiplicam e dividem passam para fora da integral sem maiores problemas. Ok? Tá. Aí vai ficar o cosseno de x aqui. E se você olhou no seu, na coisa que eu lhe enviei, né? Você viu que a Eu tô integral de, olhando. você está vendo que a integral do cosseno de 1 é seno de 1. Então aqui vai ficar a mesma coisa. Sacou? Beleza? É na forma, do lado das integrais mesmo, né? Que eu olho, certo? Sim. Cosseno de U deu igual, sendo mais. Beleza? Tá, e ele passa a ser o cosseno vira seno, no caso, né? Isso. Tá. Muito bem. Muito bem, então ficou assim, não tem muito segredo, é só utilizar a tabela e é isso, né? É só decorar o que está na tabela e é isso. Tá. Tá bom. Então vamos para. Bem, então, se é esse o caso, né? É só olhar a tabela. Então eu quero que você me diga qual que é a integral aqui de 3 seno de x. Olhe lá na tabela, veja qual é a integral do seno, perceba que esse 3 está multiplicando. E aí? E é isso, tá bom? Tá. Então tá bom. Mas já? Nossa, rápido. Não sei nem se é isso, acho que é isso, né? Vamos ver. Não. Tá faltando um sinal, tem um símbolo de integral desnecessário ali, uma coisa é quando tu tá resolvendo a integral. Uma vez tu resolveu, não tem mais o símbolo da integral aqui, Eu certo? não preciso colocar Não, mais? você não pode colocar, porque daí você estaria indicando que você ainda vai resolver a integral, mas ela já está resolvida, olha só minha resposta. Não tem símbolo, Tá, aqui também não tem o símbolo, você não tá, coloca o entendi. símbolo. Tá, Bem, não o 3 vai colocar para isso, não. fora, mas tem um sinal, porque a integral do seno é menos cosseno, você não pode esquecer o sinal, Ai, é menos. verdade. Aí Putz, eu nem fica menos. lembrei, eu não vi o tracinho. Tá. Pois é. Tá bom, tá aí. Agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Olha só, tem um seno embaixo.
Um seno embaixo pode ser chamado de seno embaixo, mas como nós estamos integrais, é melhor a gente transformar esse cara num cossecante, ok? Existe uma função chamada cossecante. Então, Cossecante de x. Quando você tem 1 dividido por seno, isso é a cossecante. Então, dá para reescrever essa integral. Veja, não estou resolvendo a integral ainda, só estou manipulando algebricamente a parte de dentro. Passo um quinto para fora. Ah, mas eu só tenho 5. Passa para fora. 5 embaixo é dividindo a fração. tá. Integral, agora sim, da cossecante ao quadrado de x, ok? Porque 1 sobre seno é cossecante, ok? 1 sobre seno é consecante. Cossecante, Sempre vai isso. ser. Tá. Sempre. É uma função matemática aí que aparece com alguma frequência, cossecante. E na tabela que eu te enviei, tem a cadê? Tem a integral da cossecante. Por que não está abrindo isso? Desgraça atrás da outra. A integral da cossecante está na tabela. Se você procurar lá, estava abrindo aqui na tabela. Eu tô tentando ver, mas não tô Ah achando. lá, procura que está lá. Então, É mas a integral 15, cossecante. então, mas na 15, aqui tá falando que a cossecante é a cotangente. A integral da cossecante é a cotangente. Pronto, essa é a resposta. Então, Mas eu transformei um seno numa cossecante. sim. E a integral da cossecante ao quadrado é a cotangente. Hum. É só olhar na tabela. Não tem segredo. Uhum. Beleza? Beleza. Então, é isso. Não tem muito o que fazer aqui. É só saber que está na tabela e eventualmente você decora. Bem, Então, então, diga. desculpa. Então, sempre vai ser o seno, quando ele tiver em fração assim, ele vai virar É sempre, cossecante. Isso. sempre uma palavra meio forte na matemática. Vai ter vezes que é melhor tu deixar ali embaixo mesmo. Ah, tá. Simplificar para fazer alguma coisa. Tá, Mas aqui, entendi. nesse caso, não. E foi importante você passar para a cossecante. Tá. Então, eu vou te pedir para fazer aqui uma integralzinha. A integral da secante é a integral 10 lá na lista. Então, a hora que você reorganizar o que está aqui, você encontra, então, a resposta e me diz, tá bom? Lembre-se que constantes podem sair para fora da integral, e lembre-se que 1 sobre cosseno é a secante, e lembre-se que a integral da secante é a 10 lá da tabela. É só copiar o que está lá. Tá.
Bem, conseguiu? Ah, eu acho que sim. Pode mandar a foto, então. Eu estou te mandando. Mas eu fiquei na dúvida se eu tinha que colocar alguma outro número embaixo, alguma coisa. Não. Ah, tá errado. Imaginei que estava. Totalmente errado, né? Como é que você me apresenta uma resposta que não tem nada a ver com o que está na tabela? Falei ainda que é. Deixa eu fazer aqui. 3 vem para fora, vai ficar 1 sobre o cosseno de x. Eu mostrei aqui que o cosseno de x é a secante. E daí, se você olhar na tabela, eu falei que era a integral 10. Se você olhar a integral 10, a resposta da integral 10, que é a secante, é o ln de secante mais tangente. Então, Tem que olhar a tabela, senão não vai eu dar certo. olhei isso e eu fiquei na dúvida disso. Mas Então, é que você fez outro. umas coisas meio nada a ver ali, tipo, do nada o cosseno virou seno. Não entendi por quê. O cosseno, a integral do cosseno é seno, mas aqui tu não tem um cosseno apenas. Você tem o cosseno na parte de baixo. O cosseno na parte de baixo é secante. Da mesma forma do outro problema aqui, que o seno na parte de baixo era cossecante, certo? Uhum, Então, cuidado, hein? Vejo que os teus problemas não estão só no cálculo, né? Também na matemática básica. Beleza? Então, eu recomendo que você revise as propriedades de potência e tente tá, refazer esses exercícios aqui olhando o mínimo possível, tá bom? tá. Porque senão, o que que acontece, né? E se você só ver eu fazendo, né? Vai virar